E hoje a gente vai dar continuidade para o quadro Sessão Nostalgia desse canal, como se todos os outros vídeos já não fossem sobre filmes mais antigos, né? Mas a proposta aqui é um pouquinho diferente. Nossa proposta é conversar um pouco sobre aqueles filmes que despertam uma certa memória afetiva na gente. Filmes que ou a gente assistiu há muito tempo pela TV, ou que a gente alugava na locadora, ou mesmo que não alugava, mas lembrava de ir na locadora e ver a capinha dele ali toda semana. Se eles cresceram ao longo do tempo em qualidade, na nossa opinião, se naquela época a gente não gostava tanto e hoje revendo a gente percebe que sim, gosta, é um bom filme, ou se acontece o contrário, se na época a gente amava e hoje a gente vê e sente ali uma vergonha de ter gostado, ficou só memória afetiva mesmo. Então é trazer esse paralelo aí, essa comparação, né, saber se o que restou foi só aquela sensação de nostalgia ou se não, a gente continua curtindo o filme. E no caso desse aqui, sobre o qual a gente vai falar hoje, eu confesso que eu nunca tinha assistido. O meu caso com ele era aquele caso de ir à locadora, lembrar de ver por muitas vezes a capa do filme ali, saber que ele existia, mas nunca ter de fato parado para ver, para conferir. E fazendo pesquisa sobre ele, né, depois de assisti-lo, para trazer aqui para vocês, eu percebi que isso acontece com muita gente. Tem muita gente que nunca viu Psicose 2 por achar que o filme não valeria a pena, que nunca seria comparado ao primeiro, ao classicão do Hitchcock, ou até mesmo que nem sabia que existia. As continuações, né, do universo de Psicose são muito pouco divulgadas, são muito pouco faladas, então tem muita gente que nem sequer sabia da existência desses filmes. Então hoje a gente vai se concentrar em Psicose 2, pra gente conversar um pouquinho sobre o que foi essa continuação. Antes disso, fazendo um contexto aqui rapidinho pra gente entender como funciona a saga Psicose. Tudo começou lá em 1959, quando o livro Psicose, escrito pelo Robert Bloch, foi lançado, né? Foi trazido à vida. O Robert Bloch era um escritor já conhecido do gênero terror, literatura de horror. Ele, inclusive, era um apadrinhado do Lovecraft. E ele escreveu esse livro inspirado nas notícias recentes que tinham surgido ali nos Estados Unidos da época e até mesmo próximo de onde ele vivia, do assassino Ed Gein. Então, ele criou essa história, né? Ele criou o personagem Norman Bates e esse foi o primeiro personagem da literatura, do universo do cinema, baseado no Ed Gein. Depois vieram outros, né? Vieram Leatherface, de Massacre da Serra Elétrica, o Buffalo Bill, de O Silêncio dos Inocentes, mas o Norman Bates foi o primeiro. Psicose, então, né? O livro foi lançado e algum tempo depois, uma pessoa misteriosa, um homem misterioso, comprou os direitos do livro para ele se tornar filme. Até então, Robert Bloch não sabia quem tinha comprado e depois veio a descobrir que foi ninguém mais, ninguém menos do que Hitchcock. E foi assim que em 1960 a gente conheceu, né, a grande estrela dessa saga, que é o filme clássico do Hitchcock, com o Anthony Perkins, com a Vera Miles, filme que trouxe pra gente aquele plot twist incrível que já estava presente no livro e que o Hitchcock tentou salvar a todo custo de não ser descoberto. Hitchcock, quando estava produzindo o filme, ele fez questão de comprar todos os exemplares do livro possíveis para impedir que as pessoas lessem e já fossem ao cinema sabendo o final. Ele fez campanha nos cinemas para quem estivesse ali assistindo não saísse do filme contando para os amigos, para os familiares qual era o final do filme. Ele queria resguardar aquela reviravolta final. Inclusive a gente consegue, sabendo disso tudo hoje, a gente consegue assistir ao filme e perceber que ele está sempre tentando enganar o público ali para que o público não descubra, faz isso muito bem, porque realmente um dos pontos altos ali para ele da história era esse segredo, fora, claro, aquela cena do chuveiro da Marion Crane, né, que é inesquecível, até mesmo quem não acompanha cinema conhece aquela cena com aquela trilha sonora. Dito isso, nós temos agora um salto temporal de mais de 20 anos, pouco mais de 20 anos, e aí nós chegamos até, né, no nosso objetivo do vídeo hoje. Porque o que aconteceu na década de 80? Primeiro vamos contextualizar a década de 80, né, no cinema, no entretenimento. Foi uma década
em que no mundo do terror, o que estava no auge desde o final da década de 70 era o subgênero slasher, né? E tendo isso como ponto-chave, o Robert Bloch resolveu escrever uma continuação para o livro de Psicose, um livro Psicose 2. E, inclusive, depois de ter lançado o livro, entrou em contato com a produtora de Psicose no cinema para saber sobre a venda, né, dos direitos de Psicose 2. Só que, apesar, né, da produtora, dos envolvidos, terem se interessado em fazer uma continuação para o filme Psicose, eles não gostaram do rumo que a história tomou no livro. E aí já vou adiantar um spoiler aqui, se vocês querem ler o segundo livro do Robert Bloch, dê uma puladinha aqui, dá uma avançada nesse vídeo, mas no segundo livro de Psicose, o Norman Bates morre. E morre muito ali no começo da história, ele nem morre no final, não. E o pessoal, né, do cinema se preocupou com isso, porque com certeza muito da divulgação da continuação do filme seria em volta, claro, do Norman Bates, do retorno do Anthony Perkins para o papel. Então isso levaria muitas pessoas ao cinema, venderia muitos ingressos, teria muita publicidade em torno disso envolvida. E aí, a pessoa chegar no cinema e já ver o Norman Bates logo no início morrendo, isso poderia trazer ali uma publicidade reversa, poderia frustrar um pouco o público, né? Então eles se preocuparam com isso e a partir daí houve um rompimento na relação de ambas as histórias, de ambos os formatos. Livro, né? A história de Psicose no livro começou a seguir o seu caminho próprio, tanto que teve depois também o Psicose 3 lançado em livro, e Psicose no cinema também tomou o seu rumo próprio. Então, depois do primeiro Psicose, tanto em filme quanto livro, os caminhos se separaram e uma história desconsidera a outra. Então, quem lê a continuação de Psicose no formato de livro vai encontrar tramas, subtramas, um enredo completamente diferente de quem assiste as continuações de Psicose. Então, um não tem relação com o outro, são mundos ali completamente diferentes. Partindo, então, vamos seguir esse rumo aqui do cinema. Uma coisa legal sobre a continuação de Psicose é que ela buscou, e isso é uma coisa que infelizmente não acontece sempre, principalmente nas continuações de filmes de terror de sucesso, ela conseguiu respeitar o primeiro filme. Então isso já é um ponto que a gente pode falar, pode afirmar com certeza. Isso é suficiente para se fazer uma grande história, uma boa história, um bom filme? Não. Mas ela conseguiu respeitar, ela chamou pessoas que estavam, né, bem entrosadas no cinema daquela década, ela chamou para a produção pessoas das quais o Hitchcock conhecia o trabalho, admirava, pesquisadores do Hitchcock e do filme Psicose, né? Um deles, inclusive, telefonou para a filha do Hitchcock para pedir quase uma permissão, né, para o filme vir à vida, para o filme ganhar luz, ser lançado. Então, houve esse respeito. A primeira cena, a cena inicial de Psicose 2, retorna para a cena do chuveiro, né? Então a gente já começa a Psicose 2 vendo novamente a Marion Crane se preparando para o banho dela. Então existe ali essa alusão, mas sem esquecer que é uma história que acontece 2 décadas após o lançamento. Então o formato dela, o ritmo de narrativa já é diferente e já se aproxima do que estava em alta na época, que era o slasher. A gente consegue perceber muito do slasher ali em Psicose 2. Agora falando um pouquinho da história. A gente tem um salto temporal também na história. A história se passa 22 anos depois da cena final de Psicose, do Psicose original. E o que está acontecendo ali? Logo na primeira cena, a gente vê o Norman Bates passando por uma decisão ali da justiça de que ele está curado e que pode agora voltar a viver em sociedade, a levar a sua vida normal. Ele já pagou o que tinha para pagar, já pode sair do hospital e pode dar seguimento na sua vida. Quem também está ali naquele tribunal é a Lila Crane, a irmã da Marion, que lá no primeiro filme, né, foi atrás da irmã quando ela estava desaparecida, foi tentar encontrar alguma pista, quase se tornou vítima do Norman também. Ela, então, também retorna, não é apenas o Anthony Perkins, a Vera Miles, que interpretou a Lila, também retorna no filme, e ela tá protestando essa saída, dizendo que o
Norman Bates não tem condições de sair, não tem mais condições de viver em sociedade, que ele voltando, os crimes vão voltar também, relembrando a irmã dela. Ela se apresenta agora como Lila Loomis, então a gente percebe o Sam Loomis, que era o namorado da Marion, né, que também vai investigar o desaparecimento da Marion. A gente percebe, ele não aparece no filme, a Lila comenta que ele morreu, mas a gente percebe que a Lila se casou com ele por causa da assinatura do nome, agora ela é Lila Loomis. E apesar, né, de toda a argumentação dela, de todo o medo dela, o receio dela, as tentativas não funcionam, o psiquiatra defende Norman Bates, os policiais defendem Norman Bates, e ele volta para sua casa e para o motel Bates. Norman não retorna já trabalhando novamente no motel. O que ele faz é começar a trabalhar numa lanchonete que admite ele. E no primeiro dia de trabalho dele nessa lanchonete, ele já conhece a Mary, que é uma jovem garçonete que também trabalha lá e que está passando por um momento turbulento na vida. Ela mora com o namorado, só que o namorado acabou de arrumar outra e de tirar ela de casa, de expulsar ela de casa. Ela tá sem ter para onde ir. Ela é muito maltratada ali pelo chefe dela na lanchonete, então ela tá um pouco sem saber o que fazer, desnorteada. O Norman vê aquilo, é simpático com ela, ajuda ela e oferece, né, o Bates Motel para ela passar a noite lá e depois até mesmo para ficar por um tempo enquanto ela não tem para onde ir. Ela no início nega, a história do Norman não é segredo para ninguém, todo mundo sabe ali da história de vida dele, o que aconteceu com ele, as pessoas em volta dele, né, a comunidade ali da cidade dele tá ajudando ele, mas tem esse receio, né, então ela tem esse receio inicial, mas depois ela se vê sem saída e aceita a oferta dele. No início, essa estadia provisória, a Mary pretende falar com uma amiga para dividir ali um apartamento com essa amiga, mas as coisas não dão certo e ela passa a morar na casa dele junto com ele, dividir ali a casa. Até então, eles mantêm uma relação de muito respeito, de uma amizade carinhosa. A gente não sabe ao certo se o Norman está desenvolvendo ali um sentimento por ela, mas nada explícito, nada que dê a entender que eles vão se tornar ali um casal, que existe um interesse amoroso nítido ali entre eles. Paralelamente a isso, Norman começa a receber ligações e bilhetes assinados pela mãe, inclusive bilhetes pedindo para que ele expulse a Mary da casa dele, pare de ter qualquer tipo de contato com a Mary, senão a mãe vai matá-la. Isso começa a acontecer. Depois, um casal morre misteriosamente no motel. Vale falar também, né, que um outro enredo ali, um outro plot do filme é o que aconteceu com o motel. Tudo isso está acontecendo enquanto o Norman, ele percebe que o gerente que está comandando o motel ali, né, durante os anos em que ele passou no hospital, uma pessoa foi colocada ali para cuidar do motel, até mesmo pela justiça, e essa pessoa transformou o Bates Motel em um motel como a gente conhece a denominação aqui no Brasil, se é que vocês me entendem. O Norman fica muito injuriado com isso, ele não quer dar essa cara, esse tom aí pro motel Bates e expulsa esse homem, esse gerente, que é um homem estranho, bebe muito, é muito grosseiro o tempo inteiro, provoca o Norman o tempo inteiro, chama ele de assassino, de maluco. Então ele tem essa rixa com esse homem, ele expulsa esse homem não aceita bem, fica indo até a casa dele, e esse homem futuramente também será assassinado. Então esse homem morre. O casal, né, como eu comentei, que foi até ali o motel pra namorarem, eles também acabam morrendo. Enquanto isso acontece, esses assassinatos, o Norman tá recebendo essas ligações, esses bilhetes, começa a acreditar que a mãe dele retornou e que não é nem a mãe, a Norma Bates, é uma outra mãe. Ele começa a acreditar que a Norma era uma mãe adotiva dele e que ele agora tinha uma mãe verdadeira que estava se aproximando dele. E o tempo todo a gente fica pensando se isso é realmente verdade, se pode ter um assassino aí à solta matando as pessoas em nome dele, né, uma assassina, que seria a mãe verdadeira dele, ou se isso é novamente algo da cabeça dele, da dupla personalidade ali que ele tem, se na verdade é ele novamente cometendo todos aqueles assassinatos.
Então, sempre fica pairando essas duas coisas, essas duas expectativas. Enquanto tudo isso vai acontecendo, a gente tem a primeira reviravolta ali da história, e aí também vou entrar um spoiler aqui, é um filme da década de 80, né? Então acho que tá liberado, mas quem não quiser ouvir, pode pular um pouquinho também. Aqui a nossa primeira reviravolta é descobrir que a Mary, na verdade, é filha da Lila Loomis, e que as duas inicialmente estavam juntas, preparando uma armadilha para o Norman, fazendo as ligações para o Norman, para tentar fazer com que ele perdesse a cabeça novamente e fosse preso, ou seja, para provar que ele realmente ainda estava incapaz de ir para a sociedade, que ele deveria voltar a ficar preso porque ele provoca, né, um risco ali à solta. Só que isso foi no início, então as duas agora, elas, no meio ali do filme, elas se encontram em um atrito, porque a Mary realmente se apegou ao Norman, realmente acha que o Norman não é mais capaz de cometer assassinatos, de fazer o que ele fez no passado, enquanto a Lila tá irritada, que a filha agora pensa assim, continua acreditando que o Norman não pode ficar solto, e as duas começam a se envolver nesse atrito. Então é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A gente agora sabe que pelo menos uma parte dessas ligações que o Norman recebia eram propositais para fazer ele perder a cabeça, mas e os bilhetes? Será que os bilhetes também eram feitos pela Lila? Esse mistério ele permanece até o final do filme, até a gente descobrir o que de fato está acontecendo. Existiu mesmo essa redenção do Norman? Não existiu. É um final bom, é um final que no início assim a gente para e pensa, será que era necessário? Né? É uma reviravolta, tem um plot twist ali. A gente nosso primeiro instinto é pensar, será que isso é realmente necessário? Mas quando a gente para pensar com mais cuidado, a gente vê que se encaixa bem, não se torna aquela coisa forçada, sem motivo para ser, só tá ali pra, né, chocar, não. Isso dá um rumo pro Norman Bates interessante, puxa um ganchozinho legal para uma continuação que realmente existiu. Nós tivemos depois o Psicose 3, que inclusive foi dirigido pelo Anthony Perkins. É um filme que eu já não gostei tanto quanto eu gostei do 2, e a coisa parece que vai decaindo, mas que ainda assim não é vergonhoso, não é aquela continuação que dá raiva na gente, que estragou completamente a memória do primeiro. Continua sendo um filme legal, que compensa ver. Depois nós tivemos um filme Psicose 4, que aí sim, apesar de se manter também dentro do universo, de se esforçar para respeitar o universo, ter referências, eu já não gosto tanto. Eu achei um filme extremamente desconfortável de ser assistido, é um filme que leva muito ele possui muitos flashbacks, voltando na época em que a mãe do Norman era viva, para mostrar essa relação entre o Norman e a Norma, o que ocasionou tudo que o Norman se tornou. Só que essa relação entre os dois é muito desconfortável de assistir, pelo menos pra mim foi. Então o Psicose 4 já não funciona tão bem pra mim, eu também não gostei das atuações, enfim. Agora, o 2, que é o nosso ponto central aqui, eu considero um filme que sim, envelheceu muito bem, inclusive eu acho que a gente assistindo hoje, conseguindo, claro, separá-lo, né, do primeiro, não dá pra gente assistir achando que vai ser tão bom quanto o primeiro, não dá, existe um espaço grande entre os dois, mas considerando a sua época, comparando com as outras produções da época, com continuações do terror, né, de filmes de terror famosos, eu considero sim um bom filme. Se eu tivesse que dar aí de 0 a 5 coraçõezinhos nostálgicos, acredito que eu daria um 3, então vale ver, é divertido, prende a gente, tem aquela atmosferazinha de terror misturado o psicológico com o slasher que funcionou, achei bem legal, conseguiu sim ser cuidadoso na medida do possível com o primeiro, respeitoso, então tá aprovado, eu acho que envelheceu sim bem. Mas e você? Você já assistiu a Psicose 2? Faz muito tempo ou faz pouco tempo? Foi quando você já era adulto? Foi lá atrás, há muitos anos, e você quase não lembra de nada? Tem vontade de assistir se nunca assistiu? Ficou curioso? Me conta um pouquinho aí. E sobre Psicose, né, também, o nosso classicão, se quiser me contar qual é a relação que você tem com esse clássico do Hitchcock, também vou gostar muito de saber. Obrigada por acompanhar até aqui, espero que tenha gostado do vídeo e até o próximo filme.